Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem caminhado em comunhão com Deus? Você tem buscado a face do Senhor? Você tem experimentado a presença de Deus em sua vida mediante a oração? Você tem colocado diante do Senhor os anseios do seu coração, as tuas dificuldades, as tuas lutas? Você tem intercedido junto ao Senhor em favor da sua vida e da vida da sua família? Meu amado, a oração é uma das maiores fontes de bênção na vida do cristão. O cristão que ora é uma pessoa que começa a experimentar de uma maneira muito especial o favor de Deus. E não quero dizer a você que isso aconteça quando nós oramos ocasionalmente ou oramos apenas quando temos uma necessidade especial. Não. Aquele que é ricamente abençoado por Deus mediante a oração é aquela pessoa que, como Daniel, cultiva na sua vida a prática da oração. Olha o que a Bíblia nos fala de Daniel no capítulo de número 6, verso 10. Diz assim: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Veja, a Bíblia nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, buscando a face do Senhor. A Bíblia nos diz que essa era uma prática contínua dele. Por isso é que ela fala que Daniel fez isso naquele momento em que o edital do rei proibia qualquer oração. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como antes fazia, porque essa era uma prática contínua da vida dele. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que a oração era uma fonte de bênção para a sua vida. Nós somos beneficiados quando oramos. Há muitos benefícios em orar, em cultivar uma vida de oração. Talvez o maior deles seja o fato de que nós nos tornamos amigos de Deus. Orar é ter o privilégio de, pelo sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com o Deus vivo, com o Rei do Universo, com aquele que é Senhor sobre toda a criação. Orar é você ter uma audiência pessoal com o Senhor da eternidade. Orar é você, à semelhança de Abraão, ser chamado de amigo de Deus, porque você vai compartilhar da comunhão e da presença com Deus. Orar é como Daniel, aquilo que é mencionado no capítulo 10, verso 11, tornar-se um amado de Deus. Daniel, homem muito amado, é o que é dito. Por quê? Porque Daniel cultivava a prática da oração. Se nós queremos ser amigos íntimos de Deus, devemos cultivar a prática da oração. A oração, ela nos dá força para enfrentar as adversidades da vida. E nenhum de nós passa por essa vida sem lutas e problemas. Você está lembrado que Jesus falou que no mundo nós enfrentaríamos aflições. Foi assim com Daniel. Houve um momento na história dele, quando ele já estava em Babilônia, que o rei teve um sonho e o rei colocou um enigma para as pessoas. Ele queria que elas lhe dessem o significado do sonho sem que ele lhes revelasse qual era o sonho. Se eles não fizessem isso, eles morreriam. Nenhum sábio conseguiu resolver aquela questão. Quando Daniel soube da questão, Daniel reuniu-se com seus amigos, seus parceiros de oração, e então eles começaram a orar. E Deus lhe deu a revelação do significado do sonho do rei. Na hora de aflição, Daniel correu para a presença de Deus em oração. Nós temos aqui no capítulo 6 uma outra aflição, quando pessoas se levantaram para perseguir a Daniel e, como não tinham como persegui-lo por suas faltas, decidiram persegui-lo por sua fé. E é nessa hora de aflição que Daniel busca de novo a face de Deus em oração, e Deus age. E você conhece o final da história. Daniel é lançado na cova dos leões, mas Deus envia o seu anjo que fecha a boca dos leões. Meu amado, na hora das nossas dores e aflições,
A oração é o nosso refúgio. É o momento de buscarmos a face de Deus, de suplicarmos o favor de Deus, de suplicarmos a ajuda de Deus, de suplicarmos que Deus remova aquilo que nos aflige, ou então que Deus, em sua graça e misericórdia, nos dê força para suportar aquela prova pela qual estamos passando. Mas o que é importante destacar é que na hora da aflição, quando buscamos a face de Deus, nós somos ouvidos por Deus e Deus não nos decepciona, Deus não falha, Deus age e nos ajuda e abençoa em toda a nossa dor, em toda a nossa aflição. A oração, portanto, ela nos ajuda a enfrentar as lutas e as dificuldades do nosso viver. Mas há um outro benefício da oração. A oração coopera, contribui para a nossa santificação pessoal. Olha o que se diz de Daniel nesse capítulo 6. Tá? Esse capítulo 6, no verso 3, diz assim: então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. O rei dividiu o reino e colocou 3 grandes administradores para administrarem o seu reino. E desses 3 administradores, Daniel se destacou, porque nele havia um espírito nobre, um espírito extraordinário. A vida dele era uma vida íntegra, reta, extraordinária. Olha o que ele vai dizer ainda, o verso 4. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Daniel era um homem fiel, fiel ao rei, fiel a Deus. Daniel era um homem de vida irrepreensível, não havia nele erro, não havia nele falta, não havia nele vício, não havia no coração dele fraquezas diante do pecado. Ele lutava contra o pecado, ele resistia ao pecado e crescia em santidade diante de Deus. E tudo isso era fruto, entre outras coisas, da sua oração. Você está lembrado de Jesus na sua grande prova no Getsêmani, quando ele vai orar, leva os discípulos consigo, e quando ele volta e ele os encontra dormindo, ele lhes diz: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração fortalece o nosso coração para que nós caminhemos em santidade diante de Deus. Oração e palavra são 2 meios que Deus usa para o nosso crescimento em retidão, para que o nosso caráter seja transformado, para que a nossa vida seja moldada, para que a imagem de Jesus possa ser formada em nosso coração. Quando nós caminhamos em oração e na palavra, nós caminhamos também em santidade, em santificação progressiva diante de Deus. Meu amado, não negligenciemos a oração. Ela é uma fonte de Deus para abençoar ricamente a nossa vida, para nos beneficiar em toda a nossa caminhada espiritual. Portanto, meu amado, na sua caminhada diária, cultive a prática da oração. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, seja um adolescente, que viva em contínua oração. Que Deus te abençoe.